Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Planejado Podcast, o seu canal voltado exclusivamente ao setor de móveis planejados. O meu nome é Jalerson e a partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos móveis planejados. Boa noite, estamos aqui iniciando mais uma edição desse Papo Planejado. Boa noite, Jalerson. Boa noite, Cris. Boa noite. Eu queria agradecer aí a galera da produção. Parabéns aí, Marcos. Tô aprendendo bastante com vocês aqui, com a experiência da galera. Queria falar para você do outro lado aí que está acompanhando o nosso canal, que curtisse, que acompanhasse, que comentasse aí, desse alguma dica, alguma sugestão, até mesmo uma crítica construtiva. E é isso. Solta a vinheta aí, produção. E é isso aí, pessoal. Estamos de volta aí com mais um Papo Planejado Podcast. E hoje nós estamos recebendo essa convidada, que ela é mentora, gestora de projetos, estrategista de marketing digital, Cris Kurosawa. É isso a pronúncia? Kurosawa. Kurosawa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Cris. E a voz está com você. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Espero que nossa conversa seja muito produtiva e a gente possa inspirar muitas pessoas. Com certeza. E esse é o objetivo do Papo Planejado, realmente é levar informação e trazer novidades para a galera aí e deixar a galera tudo antenado. E para quem não conhece a Cris é uma influenciadora digital aí bem ativa nas redes sociais. E eu quero que ela fale um pouquinho dela, do início da carreira dela, até chegar aonde chegou, a esse estágio que está no auge, né? Acho que a gente sempre tem o que crescer, né? Com Senão a certeza. gente não pode parar. Mas eu comecei, assim, como projetista de armário planejado, numa grande indústria aqui da nossa região, aqui em Brasília. E foi incrível, assim, porque nesse lugar eu cresci de uma maneira tal que a minha última tarefa eu até criei, porque ela nem existia na empresa. Com a função criada. Então, eu acabei, assim, intitulando como X, né? Mas eu fazia showroom, escolhia material nas indústrias, nos lançamentos, fazia compra de móveis, cuidava da montagem do showroom, da obra, da decoração, cuidava da festa, dos profissionais convidados. Era um trabalho muito amplo e isso me trouxe para onde eu estou em função dessa visão e entender o mercado nosso, que é incrível, que a gente tem muito para crescer. Então, no caso, além de vender e atender o cliente ali, você já fazia o serviço completo. Na verdade, dava a solução completa ali do ambiente. Isso, enquanto projetista, eu entregava essas soluções todas para o meu cliente. Entendi. Só que de uma maneira não tão abrangente, porque eu era projetista. Sim. Mas depois a empresa me permitiu, porque ela viu que eu cresci e eu também profissionalizei. Perfeito. Mas enquanto eu trabalhava para a empresa, eu fazia isso só para eles. E dentro do que você desenvolvia lá, como que funcionavam os amigos que fazia só tipo ali o básico? Não, tinha só o projetista que vendia armário e você fazendo dando todo esse leque de opções aí para o cliente, né? Durante muito tempo eu fui criticada até pelos meus gerentes que falavam, só fala de armário. Mas eu entendia que a minha conversão ela era muito grande, eu tinha muita indicação e venda de novo recorrente para os meus clientes. Então eu entendia que aquela forma de atender abrangente trazia muito mais retorno financeiro. Era o diferencial, né? E a empresa enxergou isso e daí me deu oportunidade para fazer showroom e virou um ciclo virtuoso. Na verdade, para quem já é da área, né, velha guarda que somos nós, né? Não estamos velhos, né? Mas somos da velha guarda. A galera estava acostumada só a fazer o feijão com arroz. Era realmente um modulado, né? O pessoal critica muito, eles rotulam muito o modulado com marcenaria, planejado com marcenaria, na verdade é uma coisa só. Então, antigamente, realmente tinha os modulados, módulos prontos que a galera botava lá e pronto, fazia armários planejados. Mas hoje, realmente, existe os móveis planejados para determinado local. Então, pessoas como você, que sempre se destacou na área, sempre foram criticadas, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho a respeito dessas críticas que você levou e o que você aprendeu com isso. Tá.
Primeiro que eu acho que independente de ser planejado, modulado, exclusivo, marcenaria, independe o que a gente tem na mão, né? Quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que fazer o melhor. E, na Então, verdade, se é o você tem projeto, módulos né, Cris? padrões, você tem que trabalhar dentro de uma padronagem, Uhum. né? E transformar o ambiente do cliente com o que você tem. Eu acho que as empresas sempre tiveram muito para oferecer. Depende dos profissionais desenvolverem isso. Eu acredito que o decorador, o arquiteto ou até mesmo projetista, se ele realmente pensar no ambiente e desenvolver o projeto, ele não vai ficar preso à marcenaria modulado, ele vai criar de acordo com o que ele tem, né? Você está trabalhando numa empresa de modulado, então vamos desenvolver de acordo com isso. Que eu entendi aí que você desenvolvia a mais do que o projeto ali de armários, era a total indicação ali da decoração, de uma iluminação, do tapete, de tudo, né? Das cortinas. Isso faz toda a diferença, porque, na verdade, a gente não vende armário. A gente vende uma solução, que por acaso é preencher aquele armário com roupa, com utensílios, com objetos, né? Então, a gente tem que entregar o que o cliente espera. Então, a partir do momento que você entende que você não vende o que você vende, e que, na verdade, o que te agrega valor é o benefício que você oferece para o cliente, você se torna um profissional diferenciado. E aí foi onde você se encontrou lá e se destacou, vendendo de repente mais, tendo melhores indicações, né? E avançando ali na empresa, não é isso? Sim, exatamente. Top demais. Como é que foi essa questão de você, tipo, se achar nessa área? O que que foi... você começou do início, mas não foi totalmente no início. Como é que você falou assim, poxa, sou hoje design de interiores, sou... Vou ser bem sincero com vocês, eu nem sabia o que era ser designer. Tanto que quando eu peguei um escalímetro na mão a primeira vez, eu me surpreendi. Falei, gente, tem um objeto que faz uma conversão de medida, que coisa fabulosa. Pega 1000 metros, 100 metros e transforma ele pequenininho dentro de uma... pequenininho. Então, assim, foi muito interessante. Por isso que eu acredito muito na nossa inocência e na nossa capacidade. Porque até quando a gente não sabe para onde a gente está indo, quando a gente faz pela nossa intuição, a gente consegue desempenhar um bom papel. Óbvio que eu fui depois para estudar, né? Mas, assim, o que virou a minha chave entre ser uma projetista tradicional e me tornar uma designer que eu não sabia o que era, foi uma chamada que eu tive de uma gerente minha, porque como eu me destacava, né, tinha o ciúme, né, e essa gerente me chamou a atenção um dia, depois que todo mundo foi embora, e aí ela falou assim, olha, você não é nada. Com essas palavras. E aí eu falei, como assim eu não sou nada? Né? Ela falou, você está fazendo uma coisa que não é para você fazer, você é vendedora de armário, você... Né? Enfim... E aí eu... tipo querendo dizer que você não era... profissional para estar fazendo o que eu estava me propondo. Sim. Né? E que eu era meio que destemida, né? Vamos falar assim, corajosa. Mas que não tinha um título. E aí eu falei, cara, o que eu tenho que ser então para eu não ser nada? Né? E daí eu procurei o curso de design de interiores e fui estudar. E eu sempre gostei muito de estudar. Sempre. E daí foi quando eu já estava crescendo muito na empresa, já estava indo para Milão. Então, toda essa olha para vocês verem o tanto que ser curioso e corajoso leva a gente para lugares que a gente nem imagina. Porque a primeira vez que eu entrei no avião para ir para a Europa, eu não acreditava. Feira de Milão. Eu falei assim, tô arrepiada. Eu falava, gente, eu não acredito que caraca, eu vou atravessar o oceano. Eu não tinha noção, entendeu? Quando eu cheguei na Itália... eu tenho vontade de chorar, assim, porque eu falei, cara, eu agora sou um ser do planeta. Eu não sou aquela brega, aquela pobre que foi sempre hostilizada. Sim. Então, eu acho que você não é nada, muitas vezes reverbera de uma maneira que a gente se transforma. Então, foi muito louco, porque quando eu voltei a primeira vez de Milão... Voltou cheia da... Cara, eu voltei pilhada, entendendo que o planejado poderia ser colocado de uma maneira totalmente diferente. Que podia ser módulo em pé, módulo deitado, tamponado ou não. Sem regra. Com o parafuso aparecendo ou não.
E a gente pode pode trazer aquilo para um lado conceitual. Então eu voltei muito pilhada e foi muito legal, porque eu estava entregando meu TCC e estava voltando de viagem, comprando um carro zero. Então, assim, aquela brega, ela Deixou se de ser transformou. brega. Sim. E foi por mérito. Então né? fica a dica aí pra galera que acompanha a gente aí, galera que segue o canal, que quem tá iniciando como projetista, não desanime, estude mesmo, né? Siga em frente, se dedique, porque somos capazes de alcançar, assim, coisas imagináveis dentro do que a gente Sim. busca, E que né? tenha uma visão 360. Né? A gente tem que estar a gente não pode nos fechar na bolha. A gente tem que entender que existem oportunidades, igual vocês aqui. Sim. Vocês estão enxergando na comunicação, assim como eu, que ele é um caminho incrível de levar a nossa mensagem para outros profissionais, para outros empresários, e isso ter um crescimento exponencial. A ideia do papo planejado, Cris, é justamente essa, é reunir a galera do meio, trazer marceneiros, trazer decoradores, trazer os profissionais liberais, para a gente estar podendo conhecer as histórias e fomentar o mercado, né? De forma positiva aí. Sim. A ideia é essa. Cara, é difícil. É porque as pessoas olham tanto pra você, quanto pro Paulo Vitor, quanto pra mim, quanto pra muita gente, fala assim, cara, o cara aí tem sorte, nasceu com virado pra lua. E na verdade não é isso. Existe uma história por trás, né? Você comentou aqui antes de começar aqui que teve restaurante, né? Vários restaurantes, inclusive, e cresceu nessa área, né? Gente, olha, eu já vendi pão na rua. Eu precisava de uma calcinha, eu ia lá pedir um cheque emprestado, ia lá, vendia calcinha para a mãe das minhas amigas, para as minhas amigas, porque eu queria calcinha. Queria um biquíni, fazia do mesmo jeito, queria uma roupa, fazia do mesmo jeito. Então quem tá assistindo aí não foi assim, eu comecei a ser projetista, no mês que vem viajou para Milão, né? Assim, não, por trás disso aí teve muito Não é só uma madame, não, né? Não. Ó, eu vendi pão, a minha primeira faculdade eu formei vendendo pão na porta da Dulcina. Qual foi a sua primeira faculdade? Artes plásticas. Artes plásticas. Antes do design. Aí depois eu fiz uma pós em construção sustentável e eficiente, e aí gestão de projetos. E aí uma porrada de curso, né? Top. E é bacana a experiência. Mas e aí, dá uma dica pra galera aí de como sair de vendedora de calcinha, né? Exatamente isso. Já fui animadora de festa. Antes da calcinha, eu fui palhaça. Caramba. Eu animava festa infantil. Mas hoje somos então todos, você sempre né? teve, assim, uma Interação facilidade de interagir Cara com de as pau. pessoas, assim, Cheguei. vender, né? Sempre foi uma boa vendedora, aprendeu a vender. Eu acho que a maior e melhor profissão do mundo é vendas. Sim. Porque a gente vende o tempo todo. Um grande médico, ele vende o tempo todo. Um advogado, ele vende. Sim. E a gente não pode... Esse que é o problema do ensino, né? Das escolas. Elas informam, elas não formam. Então, as pessoas saem das faculdades, elas não saem preparadas para o mercado de trabalho. Não tem uma interação, né, tanto da faculdade quanto esses cursos, porque hoje o que mais tem é esses cursos online, né? Mas eu acho que tem que ter uma integração de lojista com aluno e tal. Teve uma vez que eu estava precisando de um projetista e liguei num curso que tem... Era até famoso antigamente, CAD Pro, né? Vou citar o nome, desculpa, aí é um marketing para eles. CAD Pro, liguei lá pedindo uma referência de um aluno. Eles falaram, não, a gente não indica nenhum não. Eu falei, cara... Nossa, com um monte de profissional na mão, né? E hoje é difícil você encontrar profissionais, né? Olha o LinkedIn aí, né? Ele é um banco de dados de profissionais, Sim, né? Com certeza. De sucesso. Mas aí, você entrou para a área, trabalhou nessa empresa que você falou, e depois disso aí, como é que foi o pontapé assim, para você falar, agora é minha vez de empreender o meu negócio? Lá dentro da empresa mesmo, os meus clientes já começaram a me procurar para tocar obra, para desenvolver projeto, que tinha pouca marcenaria. Daí eles me deram essa liberdade de fazer os dois trabalhos. Prestar Mas um aí serviço de consultoria, foi né? crescendo tanto que eu acabei saindo da empresa e fazendo o meu trabalho como autônoma. E eles me contratando para prestar serviço. É isso aí. Eu vou fazer uma breve pausa aí, vou chamar um patrocinador da gente. Tá na vez aí, produção? Tá ok, liberado.
Pessoal, eu queria falar um pouquinho da Ferragens Capixaba. É o lugar onde você vai encontrar tudo que você precisa para os seus projetos, tá? Lá você, inclusive, vai fazer parceria. Só procurar o meu amigo Rony. Lá vai ter toda a linha de MDF, linha de acessórios. Enfim, o que você precisar do setor moveleiro, você vai encontrar na Ferragens Capixaba. Fica ali na ADE, no Recanto das Emas, tá, pessoal? Mas ele atende Brasília toda, tá? E o leque de opções lá é infinito, né? É isso aí, meu amigo Rony, um abração pra você aí. Um abraço aí, Rony. E voltando aqui pra minha amiga Cris Kurosawa, mentora, gestora de projetos. Então, Cris, aí você começou seu negócio, qual foi a estrutura que você montou assim? Você começou simplesmente em casa, num escritóriozinho, ou você já montou logo um escritório? Não montei escritório, não. E Porque atendendo? não precisava do escritório, porque eu tocava obra. Entendi. Assim, era a minha percepção, né? Então, além de E você foi- trabalhar, vender os planejados, você tinha esse a mais aí, que os clientes falavam: ah, Cris, eu não tenho tanta marcenaria, mas eu tô fazendo o gesso aqui do meu apartamento, faz o projeto de iluminação pra mim. Isso, foi assim que foi acontecendo. Top. Antigamente tinha muito isso, né? Antigamente eu trabalhei na Todeskine, né? Muito tempo. Inclusive, diz que estão aumentando o campo fábrico dela, um absurdo agora, saiu uma notícia. Já era hoje. 54 mil metros quadrados. Aumentou agora- aí. Parabéns, é uma empresa top, né? E assim, o pessoal tinha muito como referência, tanto os projetistas como os montadores da Todeskine. Tinha cliente que comprava um banheiro, que na época era um absurdo de caro, e eles compravam para poder o montador ir lá para eles contratar para fazer serviço por fora. Tanto era também o projetista também. Teve muitos projetistas naquela época que iam na casa do cliente, faziam um banheiro e eles contratavam por fora, né? Existia isso. E hoje, grandes profissionais do mercado, meus colegas, inclusive, e amigos, se destacam no mercado em função de terem vindo dessa escola. Porque o planejado, isso que é legal também falar para os profissionais que estão atuando, quem tem essa visão de marcenaria, pensar de dentro para fora, desconstruir, maravilhosa essa expressão, ele tem uma visão muito grande de outros negócios. Sim. Então, quem é visionário, consegue criar negócio. Com certeza. O empreendedorismo, o empresariado, assim, realmente não é para qualquer um, é para quem tem coragem e determinação. Não é simplesmente você falar, eu vou empreender, eu vou abrir meu negócio e ganhar dinheiro. Não, o negócio não é bem além, Não né, é Paulo fácil. Bispo? Eu bem sei que a caminhada não é mole, não. Mas assim, tem muita coisa que vem por trás disso aí, né? Questão de se organizar mesmo, a questão de mesmo ter uma estrutura, porque tem gente que começa tão sem estrutura que não dá, é o aventureiro, não tem como você competir com um navio, sendo que você tá com um barquinho de papel ali e não tem como, você vai afundar, não tem, né? Então a gente tem que ter eu acho que nesse ramo a gente tem que ter um mínimo de uma noção para até mesmo respeitar o cliente ali, porque, poxa, se eu não tenho estrutura nenhuma, se eu tenho somente um parceiro para me comprar ali o plano de corte e 2 furadeiras, como é que eu vou te vender uma cozinha de 30 mil? E tem gente que arrisca em fazer isso sem estrutura e pega e faz e desenrola, só que não entrega um negócio final e às vezes lesa o cliente. Então fica a dica aí pra galera, vamos tentar desenvolver um negócio com o mínimo de estrutura, com o mínimo de eficiência para poder não queimar tanto o mercado, né? Porque a gente tem que fomentar isso aí de uma forma positiva, né? E quando foi que você deu um passo assim, falou assim, não, minha estrutura hoje, eu tenho que montar uma estrutura e você montou o seu primeiro escritório, né? Eu tive uma consciência de que precisava de muitas pessoas envolvidas. E daí eu acho que quando a gente tem essa percepção de que nós podemos unir vários profissionais em um negócio estruturado e que vai trazer sustentabilidade financeira, vale a pena investir, como você estava falando. Então, foi quando comecei a unir os profissionais, criar minha equipe de mestre de obra, de engenheiro, de arquiteto. E uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente respeitar as competências. Então, o designer, ele não tem que fazer o trabalho do arquiteto. Assim como
o engenheiro tem seu lugar na obra, o mestre de obra tem seu lugar, o pedreiro, cada um. E todo mundo se respeitar. Então, quando você cria essa estrutura, esse ecossistema, ele funciona, ele é eficiente. Mas é isso, ele satura, né? Assim, ele te estressa. Então, a gente tem que ter uma cabeça muito boa, porque dinheiro traz, com toda certeza, e você movimenta muito dinheiro. Mas você tem que ter cabeça. Senão, você vai acabar ficando doente, que foi o meu caso. Né? Acabei ficando doente de tanto trabalhar, de tanto me estressar. E essa questão que você está falando aí, do início até esse momento, foram quantos anos aí de dedicação? Porque a gente bem sabe que imóveis planejados, você dorme pensando em projeto e acorda com o cliente já te ligando, e minha obra, e, né? É correria. Eu fui projetista há poucos anos, né? Porque de projetista eu já me tornei designer, já comecei a cuidar só dos showrooms, só dos showrooms não, né? De 5 showrooms, que eram 5 lojas em Brasília. Então, e com padrões de posicionamento de marca diferente. Então, eu tinha que criar showroom para um público aparentemente A, aparentemente B, aparentemente C. Entendi. Então, era muito complexo essa questão na minha cabeça. Por isso que eu sempre humanizei os meus showrooms. Porque quando você humaniza, ele tem uma característica, fica muito mais fácil da gente desenhar o projeto. Entendi. Então, todo cliente... Era muito legal, porque cada showroom meu é como se tivesse uma persona, um cliente, por trás de cada ambiente. Sim. Então, eu até falava, esse aqui é um estúdio de uma moça que gosta de moda. E tinha a ver com isso. Esse aqui é um solteiro pegador. Esse aqui é uma moça descolada que tem uma visão internacional. Então, e assim, o ambiente remetia exatamente a essa... Exatamente, coisas que fazem hoje, né? Eu fazia, sei lá, há quase 20 anos atrás. Você Tanto já que colocou... o meu primeiro ambiente foi um quarto japonês. Eu tinha que me apropriar disso. Eu dei uma assistida no vídeo e você fala desse quarto japonês. Mas você já colocou nome assim, instantâneo, assim, o cliente chegou e isso aqui, ele falou, pessoal, é o quarto Júlia, um quarto e tal, você já fez isso? Não, né? Não, mas foi muito engraçado uma vez, muito engraçado não, muito interessante, uma empresa veio em Brasília, não estou me gabando não, né, sem falsa modéstia, assim. O cliente veio em Brasília, de Uberaba, para ver quem poderia fazer o showroom dele em Minas, que eles estavam abrindo uma fábrica e tal, com uma loja em Uberlândia. E daí chegaram em mim. E foi muito legal, porque lá eu fiz um trabalho juntamente com o marketing. Então, aí eu coloquei nome. A gente pegou nomes italianos e aí fomos criando as coleções. Olha que louco, né? Porque hoje isso é óbvio para as empresas, né? E aí fui criando coleções para os estilos. Então, clássico, mais contemporâneo e tal. É muito legal isso, porque, de novo, falando da intuição, né? Eu já tinha mais uma visão profissional, mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre ali buscando e resgatando aquele criativo, né? Aquela crise da artes plásticas, na crise do teatro. Isso aí não veio de repente, nem muito do design, é porque a Cris sempre foi artista, começou com artes plásticas, então a cabeça dela ali deve borbulhar de ideias. Se der um ambiente para ela ali, fala, desenvolve isso aqui. Eu amo. E assim, vou falar uma coisa para vocês. Eu fui para comunicação exatamente pela criança que eu fui. Agora, terapia. Eu fui chamada, criança, há muito tempo, você é faladeira. Faladeira. E agora, na pandemia, quando eu me desconstruí na pandemia, para criar esse novo produto, né, a cocriação, nas sessões de terapia vinha, você é faladeira. E daí eu falei, cara, qual é o lado positivo? Da mesma maneira lá, o que você não é nada. Sério que você voltou atrás na infância? Na infância. Pegou esse filho. Sim, a minha terapeuta maravilhosa, Anitta, maravilhosa. Pô, vamos colocá-la Destravou, de repente, um bloqueio que te colocaram, né? Total. Tipo assim, porque faladeira, de repente, naquela época você se reprimiu. Sempre. E aí tu voltou, ela conseguiu te desbloquear disso aí, né? Foi incrível. E daí eu falei, cara, faladeira. Faladeira é comunicação. Vou falar mesmo. E eu falei, gente, se eu sou faladeira, eu tenho que me apropriar das minhas características e não dos meus defeitos. Então, acho que por isso eu sou tão destemida no sentido de comunicação,
porque eu acho que ele é baseado na verdade, na essência. E quando você está tendo a sua essência, a sua verdade como referência para construir o que quer que seja, ele funciona de uma maneira muito fluida. Ele se desenvolve de uma maneira muito natural, porque é a nossa essência. Sim. Foi daí que você iniciou esse novo projeto, né? Fala um pouquinho desse novo projeto aí pra galera entender. Antes dela falar desse projeto, eu quero chegar ao ponto da onde você falou bem assim, tenho que parar o seu estudo, tenho que parar para poder cuidar da minha saúde. Eu quero que você fale dessa dificuldade que você passou, né, para depois chegar na cocriação. Pois é, na alegria de eu estar chegando de Milão, de eu estar comprando um primeiro carro zero, de quem, né, chorava em parada de ônibus, porque tinha só o dinheiro de uma passagem, para uma profissional renomada, né, vamos falar assim, eu também tinha recebido diagnóstico de câncer. Eu recebi em 2008. Então, pensa, uma jovem de 30 e poucos anos, né, bonitona e tal, de repente você recebe um diagnóstico. Então, no auge, né? Foi muito no puxado, auge. né? Porque entre eu receber o diagnóstico e ficar careca a primeira vez, que eu já fiquei 3 vezes, foram 14 dias. E eu tinha colocado um aplique de 60 centímetros para minha formatura. Então, cara, você imagina, você bota um cabelão, tá de carrão, né? E de repente você tá careca. Psicologicamente falando. Com um diagnóstico que muitas pessoas morrem normalmente quando recebem o diagnóstico. Uma sentença, né? É uma sentença. E eu fui trabalhando durante muitos anos com esse diagnóstico e na terapia eu consegui desbloquear isso, né? E entender por que isso se repetiu tantas vezes na minha vida, né? 6 vezes. Por que esse diagnóstico foi repetido? É porque eu vibrava na mesma energia e repetia os mesmos padrões comportamentais. Então, por isso eu acredito tanto na comunicação e no que eu tenho feito agora. Porque é algo que é minha alma, sabe? É muito além então, você tá me falando aí que da sustentabilidade financeira. Você tá falando aí que a correria do dia a dia, a maneira que você vibrava ali a sua alma ali gerou, sei lá, ansiedade demais, ou se não, estresse demais. Sim, porque as doenças, elas são psicossomáticas. Normalmente, a questão de DNA, questões hereditárias, elas estão ali no 15%, 20%, por repetição de comportamento. Então, a família come mal, o outro come mal, né? Então, repete o padrão comportamental. Um alcoólatra, vai ter 2, 3. Isso. Mas daí eu percebi que essa correria, essa loucura, mas eu ainda continuei nessa roda viva durante muitos anos. Né? Daí eu só virei a chave quando recebi o 6º diagnóstico. Eu falei, não, para tudo. Foi para sequenciado. tudo. Foram vários anos. Parava, acabava, parava. Porque o câncer ele é uma doença crônica. Então ela pode voltar. Mas é um negócio que a gente ainda tem que tentar descobrir. Como trabalhar com móveis planejados, com marcenaria, com projetos, sem correr. Não tem sem como. adoecer. Me conta aí, se tiver esse segredo aí, eu quero saber. Eu acho que tem sim, planejamento. Planejamento e equilíbrio espiritual. Emocional, se você não acreditar na questão espiritual. Vamos falar na emocional, pelo menos. Sim. Que aí ela tá ali, tá junto. Porque quando você entende que você está crescendo, então você tem que buscar parceiros. Claro. Se você tem muito serviço, então, será que você está precisando contratar alguém? Será que você tem que sair desse cargo e colocar uma pessoa para ser o seu chefe? Porque talvez você não tenha perfil de liderança. É muito mais de executor. E o negócio é seu. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. E essa consciência a gente tem com estudo, com percepção, né? E com visão. Sim. E com todas essas dificuldades aí, Cris, como é que foi, assim, seu lado profissional? O que te abalou? Você simplesmente deixou de fazer algumas coisas profissionalmente, né? Pessoalmente, com certeza, você parou muita coisa, mas como é que era seu dia a dia no trabalho? Meu dia a dia, quando eu recebi o diagnóstico, era louco. Era comendo sanduíche, Ansiosa. dirigindo, falando no celular. Assim, e eu tinha orgulho disso. Durante muitos anos,
Eu encontrava com os amigos e a pessoa falava assim, e aí, tá na correria? Porque eu achava lindo falar tô na correria. Hoje em dia eu acho um horror dizer que eu tô na correria. Aprendi. Sabe? Parece que nem ressoa bem comigo, assim. E eu falo isso aí, não, tô na correria. Pois é. Não tá mesmo. E tô mesmo. Então, mas tem que assim, buscar, né? esse essa equilíbrio. correria, ela tem que ser uma correria, digamos aí, que uma correria consciente, né? Precisa ser. Saudável. Saudável, porque senão é complicado. Deixa eu só chamar o Vamos lá. meu amigo aqui novamente aqui para faturar, né, pessoal? Nós não vivemos sem faturar. A galera aí que usa muito metalon tá em alta, né, Paulo Vitor? Sim, com Nos certeza. projetos. Então, tem o Eudo Pintura Eletrostática. Inclusive, hoje eu conversei com um colega aí, convenci ele que a melhor opção para ele seria pintar o metalon dele de pintura eletrostática, né, pessoal? Porque ele simplesmente ia passar o jato de tinta, né, com a pistola e não fica bom, pessoal. Então, você que tem projetos de metalon, estrutura metálica nos seus projetos, procura o Eudo Pintura Eletrostática, fica ali na Samambaia Sul. Ele também não é só pintura, tá, pessoal? Tem a parte metálica que o irmão dele faz, então vale a pena. Eu já fiz trabalhos com ele e posso falar que eu gostei, né? Então é isso aí, Eudo Pintura Na Eletrostática. verdade, não tem como ser uma pintura de um jet ou uma pintura automotiva, ela descasca, trinca. Realmente precisa ser eletrostática a pintura. É isso aí. Voltando aqui, Cris, e assim, quando nós falamos assim que estamos passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, o pessoal geralmente por si próprio já olha com você assim, né? Você sentiu isso do pessoal? Você deixou transparecer isso? Ou você falou assim, não quero ninguém me tratando como doente, não? Como é que foi o apoio dos amigos aí, da galera, né? É natural da gente, né? Ficar com aquele sentimento, nossa, tadinha, né? Como é que você lidou com coitadismo, né? Isso. Então, muitas perguntas. Mas assim, lidei com muita dificuldade. Não é fácil. Não é. E eu acho que as pessoas têm que se cuidar, fazer exames preventivos para realmente receber esse diagnóstico cedo, para que isso seja mudado, né? Convertido. Mas assim, não é mole. Mas daí tem uma questão da gente começar a entender quem somos nós e que momento que nós estamos. Então, se você quer ficar quietinho, fica mais quietinho. Quer conversar com alguém? Converse com alguém de confiança. Mas eu sempre fui muito forte. Eu sou ariana, eu tenho descendência de japonês, de índio. Então, a gente tem uma força muito grande, né? Eu acho que nessas horas a gente tem que buscar realmente essa força para que a gente consiga sustentar. E sem o apoio da família e dos amigos é absolutamente impossível. Mas a doença, eu acredito que ela seja uma oportunidade. Porque a doença ela te traz para um lugar de total reflexão do seu momento de vida. Então você começa a dar... É uma pena as pessoas terem que passar por doença para entender o valor do aqui e do agora. Então, se eu estou aqui com vocês, eu estou presente, eu estou com vocês. Né? E a doença, ela traz isso para nós. Porque você não pode consertar o passado. E você não tem consciência do futuro. E talvez o futuro pode ser a morte. Vamos então ser sensível, participar do agora. Para olhar agora, aqui e agora. Perfeito. Então, se você está falando no telefone, é no telefone. Você está dirigindo, é dirigindo. É uma coisa de cada vez. Tá com seu filho ali dando atenção, sim. Olha seu filho. Momento, tá. E uma dica também, assim, que eu posso dar por questão de vivência, é você olhar realmente para os seus pequenos. Porque eles têm uma percepção muito grande do que está acontecendo. E a gente, às vezes, adulto, a gente ignora isso. Apesar de não parecer, né? A criança tá ali, mas ela tá sabendo de tudo. Eles percebem tudo. A minha fala. Então, a gente precisa ter essa cabeça boa e dar atenção. Porque na hora que a gente está morrendo, no leito, no pé na cova, que eu já tive algumas vezes, a gente não quer ver o seu carro novo. A gente não quer, você não quer. Opa, deixa eu dar a última olhada no meu carro. Deixa eu entrar na minha mansão. Não, você quer pedir perdão para alguém. Você quer
abraçar um amigo, você quer falar que ama, Outros valores, né? né? Então tudo muda. E assim, você quer me dar mais minutos de vida, Deus, para eu poder ver aquela minha amiga que eu não atendi o telefone, É né? foda, né? Então, eu acho que a doença ela é muito louca nesse aspecto de fazer a nossa cabeça mudar completamente. E assim, eu digo para vocês que a doença ela faz isso. Foi aí que Foi isso que aconteceu comigo. Aí que você falou, não, pausei e eu vou para um novo projeto, um projeto mais light, um projeto, né, que aí é a cocriação, não é isso? Na verdade, a Imaginação. cocriação nasceu depois. Assim, eu tive esse último diagnóstico e fechei o escritório em dezembro de 2019. A pandemia foi em março, né, de 2020. Porque eu estava doente e porque minha vozinha, que faleceu recentemente, né, estava precisando do apoio. E daí, quando eu vim para casa na pandemia, gente, foi louco, porque eu estava com diagnóstico, mas eu comecei a enxergar a vida diferente. Falei, nossa, que delícia tomar um café demorado com a minha mãe. Nossa, que bom que é sentar na mesa, no almoço, como eu fazia quando eu era criança com os meus pais. Né? Nossa, que sol lindo, que árvore bonita. Nossa, passa a mão no cachorrinho, deita na rede 15 minutos, lê um livro. Então você começa... Nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Nada a ver. Tanto que na pandemia toda, eu comprei uma Havaiana para mim. Eu falei, gente, que louco. Não Porque vai. antes de eu ficar doente, assim, lá em 2008, eu tinha coleção de sapatos. Eu cheguei a ter 200 pares de sapato. Hoje em dia, sei lá, se eu tiver 3, 4... E não tinha Havaiana. É muito... Não, a Havaiana era ridículo. Hoje em dia eu vou em qualquer lugar. Aí você falou, não, eu quero pisar numa Havaiana Bem gostosinha, bem grossa ali. É, É engraçado que eu também... Assim, a infância da gente foi muito difícil, né? Pra quem viu meu primeiro vídeo aqui desse projeto, eu falo um pouquinho de mim e falo da dificuldade que a gente passou, cara. Era Feira do Pedregal, 3x10, tomei ranço de roupa de feira, passei um bom tempo. no dia que eu puder, cara. eu não vou comprar essa feira nunca mais. Exatamente, falava, o dia que eu puder, eu não compro roupa de feira nunca Tipo mais. Scarlett O'Hara, jamais passarei fome na Só minha que vida. depois, com o tempo, eu passei a enxergar que, cara, roupa de feira é igual, só que não compra daquela banca, compra daquela outra. Então, a gente passa a ver realmente o mundo de outra forma. Eu, né, não passei pela dificuldade que você passou e nem perto, né? Mas hoje eu realmente reconheço que as coisas mínimas traz felicidade pra gente, né? Sem dúvida, a verdadeira, né? Não é porque você tá com um carrão zero top que você tá rindo ali, quando você fecha a porta, entra, cadê seus amigos pra compartilhar do carro novo? Não tem, cara. Então realmente é isso aí, as coisas vêm pra abrir o olho da gente e mostrar que nós somos de carne e osso e que tudo isso aqui é passageiro, cara. E tendo consciência de que nós somos seres únicos, né, integrais, e que a gente faz parte de algo muito maior que isso aqui. Unidade. E por isso, na pandemia, eu tive essa ideia da cocriação. Porque eu tinha um Insta muito bombado, que foi crescendo organicamente. E porque eu comecei há muitos anos, acho que tem, sei lá, 6, 7 anos. O pessoal De também projetos. tudo misturado. Eu sempre tive pessoal e profissional. Ah, tá. Mas, obviamente, que hoje eu tenho uma percepção da importância de pessoal dentro do profissional, né? Mas eu falei, poxa, eu até pensei em acabar com o meu Insta, porque eu falei, poxa, que coisa superficial, que só tá aqui por causa do status, do evento, né? Mas eu sempre quis destacar outros profissionais na minha página, mas não sabia como. Hoje até tem o Post Collab, que você pode convidar alguém, né? Uhum. Então, olha que legal. Tive uma visão, né, da importância de estar junto com outras pessoas. E daí comecei a convidar pessoas gratuitamente para eu estudar, para criar o meu MVP. E atendi tanto que eu atendi a Naara, e a Naara teve um crescimento surreal. Explica um pouquinho pra galera aí. Estudar o quê? Estudar... Vamos falar de uma pessoa aleatória aí. Estudar os comportamentos dela, de como ela está desenvolvendo ali na carreira profissional e alertar a pessoa de alguns pontos que se acha negativo. Falar, não vai por aqui não. Por aqui eu acho que é o certo para você. Testa ir por aqui uma semana que se der bom, como é que seria? Então, acho que esse fato de ser vendedora,
de ter já passado, de ter o poder da resiliência, de ter uma visão 360, me trouxe para esse lugar de mentora. Tanto que hoje eu me apropriei mesmo, eu sou mentora e gestora. Porque eu acredito que o mentor, ele é uma pessoa assim, que está um passo à frente, Sim. que olha para trás ali, pega na mão da pessoa e fala, vem que eu vou te trazer para o meu lado. E que você pode crescer dentro da sua verdade, da sua autenticidade. Então, a cocriação, ela foi baseada em estudos de desenvolvimento humano, de marketing e a parte comercial. Porque então, eu estudei muito. Às vezes as pessoas pensam que é mágica, né? Ah, eu vi aquele cara ali que está no chão e ele vai virar empresário. Não, não é isso. Não... É a pessoa com potencial, que está perdida, não está conseguindo se destacar, e aí você chega e fala, ó, você precisa disso aqui, você está precisando, mas você está acordando 10 horas da manhã, então como é que você vai ter o sucesso? Vamos lá e... Tipo aquele cara, né? Pega a visão, né? Tem que pegar a visão. Eu ri aqui porque, sabe, né? Enfim, vamos citar Nayara porque é o que nós temos em comum, né? Uma fofa. Assim, hoje quem não conhece ela, olha assim, viu ela há 1 ano, 2 anos atrás, fala assim, caramba, como é que ela chegou onde é que ela chegou? Não, ela não chegou onde ela chegou, simplesmente... Ela tem 18 anos já, né? 17 na marcenaria. Mas assim, ela se reinventou através de um conselho de uma pessoa que tem experiência. Né? Então, ela já trabalhava com marcenaria, foi funcionária até ter a marcenaria dela, até o ponto que ela estudou design, só que ela estava nesse conflito entre ser designer e ter uma marcenaria. Porque na marcenaria, a prática das lojas é não cobrar o projeto. E o designer, ele cobra o projeto. Então, ela chegou para mim exatamente com esse problema. Então, como mentora, qual é o meu propósito? Entender qual é o objetivo do meu mentorado. O objetivo dela era continuar com as 2 tarefas, só que ela tinha um conflito. Daí, o que eu sugeri a ela? Nayara, comece a cobrar os projetos. Diga não ao orçamento sem compromisso. E daí ela ficou com muito medo, porque ela falou, eu vou perder cliente pelo fato de estar cobrando. No entanto, ela teve coragem, ela acreditou, e hoje ela cobra de todos, de uma forma muito natural. Então, hoje ela chegou onde chegou porque ela teve realmente essa visão, ela acreditou, e ela não tem medo. Não pode ter medo, o medo trava muita gente. Muitas das pessoas falam assim, só faz isso porque tem dinheiro. Tem como, sim, você começar do 0 com 0, eu comecei do 0 com 0, né, basicamente. O que você precisa realmente é de uma pessoa-chave na sua vida. E eu acho que você foi uma pessoa-chave, e ela também foi uma pessoa-chave no nosso bate-papo que nos apresentou, né? Sim. Então, sim. realmente... Eu acho que a outra questão também foi ela entender quem é ela. Então, a gente que sai de baixo, a gente tem muito medo de ser hostilizado, porque a gente é hostilizado a vida inteira. Então, sempre tem aquela vozinha do você não é nada. E a gente precisa de lutar em relação a isso. Então, ela não tinha uma característica própria, né? Porque você fica no Insta, você fica vendo quem está em evidência e você fica copiando. Uma identidade. Uma identidade. Você fica querendo criar algo que não é você. Só que hoje, né, uma coisa interessante é a colocação da máscara. Você vê a pandemia, o tanto que ela mostra pra gente uma visão, né, literal do que está acontecendo. Quando a gente colocou a máscara, a gente teve que olhar nos olhos. Verdade. E quando a gente olha nos olhos, o olho não engana. Né? E a Nayara, ela se apropriou de quem ela é. Então, esse foi o conselho, porque quando eu ouvi a história de vida dela, eu fiquei extremamente emocionada. Como é que você conheceu ela? Foi um amigo nosso, o Leandro, que nos apresentou. Assim, conversa de bar. Amigo e a gente comum. ficou brincando, rindo, que o Leandro, ele tem muito essa pegada, né? A gente é muito amigo e assim, eu falo para ele, Leandro, eu preciso estar com você. Porque quando eu tô com você, eu sorrio mais, eu sou mais feliz. O Leandro precisa vir aqui também. Né? Ele vem, aquela figura. Mas aí eu entrei em contato com a Nayara e desde então eu falei, Nayara, assume quem você é. Porque isso é tão lindo, a sua história é tão maravilhosa. Ela escreveu uma carta gigantesca, um e-mail, né, gigantesco para mim. E eu achei linda a história dela. E desde então, ela hoje é ela.
do jeito que ela tá, se foi produzido ou não. Ela tá ali gravando o vídeo dela, mostrando, e ela cresceu demais. Então, é isso que eu ia te perguntar. Quando você vê uma pessoa que passou por você, que pegou os conselhos, as dicas e, puf, explodiu, é muito bom, né? É melhor do que vender uma cozinha de 50 mil, né? É, com certeza. E ter uma comissão de 10%, né? É. Mas, assim, o brilho do olho da outra pessoa é o meu entusiasmo. Sabe? Porque eu acho que acontece uma sinergia muito louca entre nós, assim. Porque quando você vê a pessoa crescendo e se percebendo, aí você fala, poxa, tá aqui o meu propósito. Sim. E aí ter tido participação nisso É uma, gratificante, né? uma das gratidões maior também é o reconhecimento da pessoa, né? Sem Que dúvida. muitos aí não têm um reconhecimento, cara. Eu tenho um histórico grande aí, que pena que tem uns aí que sabem que eu tô falando deles. Pessoal, vamos dar mais uma paradinha aqui pro nosso pessoal patrocinador aqui, é a Empório Móveis e Design. É uma empresa que tá focada no móvel sob medida, estofado, mesa, enfim, tudo quanto é tipo de móvel sob medida eles fazem, tá? Móveis solto, poltrona, e fica ali no setor central do Gama. Você pode ir lá falar com meu amigo Thiago, na Empório Móveis e Design. É tudo que você precisa lá sob medida, Tudo planejado. tudo planejado, 100% planejado. É isso aí. É isso aí. Então, como eu estava falando, Cris, a questão do reconhecimento, que a pessoa reconhece, cara, isso aí é gratificante demais, cara. Muito gratificante. E bonito, né? E bonito. E a gente começa a ver que a nossa Gratificante história... pra você e bonito pra quem conhece, consegue reconhecer, né? Reconhecer, para ambos, né? Uhum. E aí a gente começa a ver que a nossa vida tem sentido, que o nosso legado, né? Porque se a gente sair desse mundo, o que fica, na verdade, é o que a gente fez as outras pessoas sentirem, né? Eu fiz muito por as pessoas, não pelo dinheiro, não pela assim, sem interesse, né? O meu interesse sempre foi ver as pessoas lá em cima, e realmente eu fiz isso. Tal, se eu estiver mentindo, o Paulo Vitor me fala aí. Eu sempre procurei ajudar muitas pessoas, né? E eu acho que eu preciso dessas técnicas aí da cocriação para poder fazer muito mais. A gente está cocriando o tempo todo, né, na verdade. Só que você já sabe exatamente identificar, eu já não sei. Eu já dou meu conselho de forma grosseira e acabou. Quem quiser que pegue. E hoje, Cris, assim, comparando com o que você vivia, como é que tá? Hoje tá muito mais gostoso trabalhar dessa Cara, forma. a vida é aí, leve, né? Eu tinha, assim, era muito louco, porque eu tinha 70 coisas para fazer e eu cumpria 15 e me sentia frustrada. Hoje eu tenho uma lista de tarefas que eu tenho que fazer, eu organizo, faço 2, 3 no dia. Porque eu aprendi a respeitar o meu corpo, a respeitar o meu ritmo. Sim. E realmente tá inteira onde eu estiver. É isso aí, deixa o arroba aí pra galera que quiser te procurar, que quiser fazer uma mentoria lá e ter acesso a isso aí, é importante. No Insta você vai me achar no Cocriação, que é COK. Aí o Insta já mostra o resto. E no LinkedIn, Cris Coressawa. É isso aí. Isso é pra você ver a relevância, né, que ela tem dentro do Instagram. Só as duas letras já acha já ela. aparece ela. É diferente, né? Mas é isso aí, quando a pessoa tem autoridade no negócio, é isso aí. Vamos entrar aqui num assunto, né? A gente teve um evento bem legal que acontece aí todos os anos. É a Casa Cor, né? 2021. Eu queria que você, como decoradora, como designer aí, que participa de algumas ou de todas, eu não sei, como é que foi lá esse ano? O que teve de novidade? Como é que foi esse evento aí? Se teve muita coisa bacana? Olha, eu sempre procuro ir, né? A de Brasília e outros estados. Porque é importante a gente ver como que os profissionais estão se posicionando no mercado. Eu parabenizo a Casa Cor porque num período de 1 ano, entre eles terem feito o vitrine, as vitrines, e ter chegado numa mostra física, é uma jornada muito difícil, porque a gente sabe que reunir várias marcas, vários profissionais em meses é um desafio muito grande. Então, só nesse aspecto deles conseguirem executar, já estão então de parabéns. Não é feito isso aí durante 1 ano inteiro. É tipo assim,
bate São a meses. data lá 1 mês antes, 2 meses antes? Não, normalmente 5 meses, né? Tá. As empresas começam a divulgar, elas veem o lugar. Entendi. Ver os temas, né? Cada dia é um lugar, cada ano é um lugar diferente normalmente, né? Sim. Então elas têm que definir uma planta para fazer o layout dos ambientes. Daí as empresas vão contratar ou os profissionais vão entrar nos ambientes. Então é uma luta muito grande para esses empresários, onde eles colocam muito recurso, muita energia, equipe, pessoas. Então, esse ano que eu percebo é que tem muitos, como sempre, tem, mas esse ano o que eu vi foi um desejo de mostrar essa casa verdadeira. Essa Foi o casa tema, né? é a casa Casa original. Uhum. Essa casa com referências emocionais, com histórias. Então, eu sugiro que as pessoas vão, porque é muito produtivo. Sim. E os profissionais, com certeza, que entram, eles têm um destaque a médio e longo prazo. Sim. Né? Então, é válido. Comparando com assim, ano passado teve? Teve num formato diferente, que foi de vitrine. Eles colocaram containers no Parque da Cidade, aqui em Brasília. Entendi. Como em outras cidades também foi assim. Por conta da pandemia teve esse modelo, foi isso? Isso, aí você podia olhar distante. Entendi. O ano passado não deu para evidenciar tanto, né? Que foi na vitrine, foi em container. Eu achei um formato bacana, na minha opinião, foi um formato bem bacana que poderia se repetir sim, novamente. Mas vamos falar um pouquinho das tendências. O que você achou das tendências que essa amostra trouxe esse ano pra gente? Eu sei que ela evidenciou a casa original, que realmente tem muito verde, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das tendências que foi mostrado lá para 2022. Tá. Falando em relação a planejados, eu vi os nichos, os armários, sem essa necessidade do tamponamento. É mesmo, tudo Sim, mais módulo limpo. grudado um no lado do outro, lateral com lateral, sabe? E de uma maneira bonita. Lógico, tinha laca. Uma coisa que eu achei interessante também foram os móveis, os closets mais abertos, Puxadores, com como é que portas tá? de palhinha. O puxador ainda está discreto, né? Mas quando ele aparece com vontade, né? Tipo clean, grandioso, slim. mais slim, mais limpo, mas quando ele é destacado, ele aparece mesmo. Uma coisa que está em evidência também são, o que ela falou, as palhinhas, né? Tem aquele ambiente que você mostrou com uma palhinha indiana enorme assim, né? Sim, os materiais naturais, né? As madeiras mais claras, né? Levando mais para o lado do Muita frejó. madeira? Muita. Então, tinha muito mix de madeira natural com MDF. Mas eu achei, assim, a questão muito interessante é que foi o que mostra o nosso momento atual, que é sem medo de mostrar o que é verdadeiro. Original, né? Original. E você acha que, para quem não entende de moda, para quem não entende de tendências, né? Acha assim, isso aí não pega. Você acha que isso pega realmente, as pessoas pegam aquela ideia e praticam no dia a dia, no decorrer dos seus projetos? Os profissionais ou o cliente final, você fala? Não, o cliente final pega a essência mesmo da amostra e... Eu acho que é muito difícil um cliente sem profissional fazer um trabalho só olhando um ambiente. Eu defendo a contratação do profissional. Eu acho que um cliente sozinho vai pecar por excesso. Com certeza. Botar tijolinho, botar madeira e... Um na patchwork, geladeira, né? Hã? Ele faz, normalmente o cliente sozinho, ele faz uma coxa de retalho. E o profissional, ele tem um pensamento salada, coerente, totalmente alinhado com o conceito da proposta, inclusive com o briefing feito com o cliente. Então, eu acho que tem que contratar. Uma coisa legal também, a serralheria, né? Menos, sempre menos. Então, essa beleza que está no menos, que é nosso mundo atual serralheria contemporâneo, com MDF. traz muito isso para nós.
Eu vi muito nos seus vídeos você falando, não, você já deixou claro que também não era sua participação, né? Sua participação era marketing das marcas, não era isso? Mas você comentava muito do design biofílico. Você tem como falar um pouquinho a respeito disso? Sim, na verdade, eu acho que o design biofílico, ele, ele está como tendência, mas na verdade ele é genuíno. Porque todo ambiente que tem ventilação cruzada, iluminação natural, plantas, pensamento com fluxo, respeitando as pessoas, é algo que é fundamental. Né? Mas lá eu estava, em relação à biofilia, o design biofílico, eu estava acompanhando a Aline e a Lânia, que são especialistas em design biofílico. Eu fui realmente para falar sobre marketing. Foi por isso que eu evidenciei, porque você sempre deixou claro isso aí, né? Voltando à Casa Cor original, né? Eu fui lá, inclusive, olhei os ambientes, estavam maravilhosos, assim, me apaixonei por um ambiente que já eu vou falar qual que é, eu já te falei. E eu vi o verde, né? A casa original, assim, tipo, falando para as pessoas olhar mais para a parte original da casa e deixar um pouquinho dessa, como é que fala, moço? Modernidade de lado, né? E eu achei super bacana esse tema por causa disso, porque quando eu chego nos lugares, estou conversando com as pessoas, estou numa sala, eu esqueço o telefone. Eu estou mexendo aqui agora porque realmente eu estou pautando aqui, mas eu achei bacana essa... E você vê que a pandemia ela trouxe essa reflexão. Nós fomos obrigados a estar dentro das nossas casas com a nossa família, o que era totalmente original, ancestral, onde as famílias não tinham televisão, elas estavam reunidas em volta de uma mesa, em volta de uma refeição. Então, eu acredito que as mostras que têm visibilidade no nosso mercado, elas estão pautadas exatamente no essencial. Então... eu visito muitos lojistas aí, né? E tem uns que falam que não tem interesse na Casa Cor, outros têm interesse. Enfim, eu queria que você falasse assim, vale a pena expor, vale a pena estar dentro da Casa Cor? Eu acho que é sempre válido você participar de qualquer coisa que a sua marca fique em evidência e que esteja coerente com a sua estratégia e seu posicionamento no mercado. Só que é muito importante que as empresas, elas não simplesmente entrem numa mostra. Elas têm que ter um pensamento estruturado para entrar naquilo ali. Porque não é o fato do móvel estar num lugar lindo, com profissionais renomados, que a sua marca vai se vender sozinha. Então, é muito importante que as pessoas invistam em estratégia e em posicionamento. Sendo que hoje o mercado digital oferece para a gente várias possibilidades. Na verdade, a amostra está voltada realmente às tendências para os profissionais se atualizarem, né, no mercado. Mas também está aberto ao público em geral, né? E tá aí, galera, a galera que tá gostando desse bate-papo, quer saber mais desse conteúdo aí, ó, vai lá na nossa caixinha de pergunta e pergunta lá que se realmente o que nós estamos falando aqui é o pensamento de vocês, porque o Papo Planejado é exatamente para isso, para interagir com as pessoas, né? Então, realmente, a Casa Cor vale a pena estar lá dentro. Vale a pena tanto... É um investimento a médio e longo prazo. Né? Não é o fato de você estar lá que você vai vender no dia seguinte. Sim. É necessário um trabalho estruturado. Certo. Mas eu acredito que é válido, sim. A Casa Cor ela tem muita tradição, né? Dessa vez aí foram 37 ambientes assinados por 57 arquitetos. Eu confesso para você que eu pensei que tinha só um ambiente premiado, mas são vários ambientes, né? Você tem como falar de algum, né? Eu sei que não dá pra gente saber na hora, mas você tem como falar de algum? O Ney Lima me chamou muita atenção, porque quando você entra num ambiente, no Ney, da Valéria, eles têm uma característica própria. Então você consegue identificar a forma como eles colocam a luz, como eles colocam os parceiros. É tudo muito sutil e, ao mesmo tempo, muito bem definido, uma arquitetura limpa e de bom gosto. O Hélio também, e a Sônia, chamou muito a minha atenção em função
deles terem feito um ambiente com arte e com layout muito bem feito. Então era gostoso andar pelo ambiente deles. Você tinha uma cor, o piso e a parede, ele se repetia, o material, o tom, você via texturas. Então acho que é muito lindo quando você entra num ambiente que ele não tem muito, mas ao mesmo tempo ele é muito rico. De informação, de história, de memória, Sim, de igual. arte. Uhum. Então você vê a arquitetura aplicada da sua melhor forma. E eu acho que assim, essa leveza aí, pelo que você falou no início, de não estar tendo aqueles tamponamentos e tal, eu acho que trouxe mais um projeto um pouco mais enxuto, né? Mais levinho, né? É isso aí. E é o que as Casa lojas... 2021. 2021. E é uma coisa que vem ao contrário. Antigamente os tamponados começavam com 45 milímetros, veio para 25, veio para 18, daqui um pouco. E já veio fininho, já vi tamponado de 9 milímetros, Achava né? lindo, Eu achava também lindo o tamponamento achava fino. massa. Só dando uma ênfase aí, né, que a Casa Cor traz inspiração, que você falou que foi na casa de uma cliente que se inspirou lá no Hélio Albuquerque, né? Foi, exatamente. O meu cliente me mandou uma foto do ambiente do Hélio. E é esse ambiente aqui que eu tô com E o ele. tanto que é importante, exatamente, o tanto que é importante a gente estar antenado quanto profissional. Você está vendo? Eu não estava lá dentro expondo, eu estava lá dentro falando do meu trabalho e antenada no que está acontecendo. E o meu cliente foi lá e falou do ambiente. Eu falei, opa, esse é um ambiente tal, de tal profissional, e citei. E falando, inclusive, sobre arte. Então, olha a importância de você visitar e estar ligado no que está acontecendo E no uma nosso... dica aí pros arquitetos, pros designers, os projetistas, visitem Lojistas. mesmo, lojistas, né? Eu não sei se é porque quando eu vou, né, ou eu vou fora de hora, ou se tem uma hora marcada, mas quando eu vou, geralmente os profissionais não estão lá, né? Os arquitetos não estão no ambiente. É muito importante que as pessoas tenham essa tá ligado nisso, né? Eu fui em Goiânia e tinha um arquiteto lá que assinou um ambiente. A gente ficou um tempão no ambiente porque ele foi mostrando, e como a gente é profissional da área, né? Então ele foi mostrando o maior prazer para nós o ambiente dele. Uhum. E isso é que fecha negócio, né? O fato do corpo a corpo. Porque vender, gente, independente de ser no físico, no digital, é muito importante que seja humano. Sim. Né? Então, você tem que aproveitar uma amostra física para estar em contato com as pessoas. Um dos meus ambientes preferidos, eu até falei contigo, foi do Roberto, eu não sei falar o nome dele, Roberto Leconte. Acho que é isso, e Sheila Beatriz. Que é um ambiente que estava destacado, né? Todo madeirado, é isso mesmo? Ah, era uma casinha de madeira, né? Casinha de madeira. Muito linda. Cara, isso aqui remeteu à minha infância, assim, passando selador em peça, passando compensado, laminado. Nossa, isso aqui foi sensacional. Até deixei uma escritazinha aí. Um abraço ao Roberto e a Sheila. Eu não conheço eles, mas quem sabe eles não possam estar aqui, né? Pois é, para você ver que lindo que é a memória afetiva. Como ela reverbera em nós. Então, assim, se puder trazer isso para o lado profissional, o tanto que é importante um briefing bem feito, né? Porque quando você entende qual é a história do seu cliente, que gancho que toca no coração dele, porque a venda, a compra, ela é emocional. A compra, ela é emocional. Então, se você entende que a pessoa gosta de madeira, que ela gosta se você tem essa percepção de algo que traz essa memória, imagina você colocar isso no projeto que você apresenta. Com certeza. Eu faria uma casa assim. Fica inesquecível. Isso aqui eu achei o máximo, sensacional. Tipo, vazada, toda vidro e madeira. Não foi nem tanto vazado, né? Foi a parte da madeira que realmente eu falei, caramba, eu passava selador nessas peças aqui. E meu pai falava que eu era bom nisso, entendeu? Eu comecei a vida profissional como serralheiro, né? Então, assim, mas antes disso aí, antes de ser serralheiro aos 10 anos, quando eu queria ser bombeiro, e quando eu descobri que meu pai era marceneiro e eu comecei a ir para obras com ele, porque antigamente tinha muito serviço fora, pegava serviço fora. Meu pai começou a levar cara, me apaixonei
pela profissão e entrei de serralheiro de gaiato e voltei para a área novamente. Mas a marcenaria é encantadora. Encantadora. E assim, eu tenho um prazer de trabalhar nisso e ainda ganho dinheiro com isso. Olha aí. E vou ajudar vocês a ganhar dinheiro, porque não é simplesmente o dinheiro não, tá, pessoal? O dinheiro é consequência, né? Cris, estamos chegando ao final, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, não vão embora não, tá, pessoal? Eu queria que você falasse um pouquinho da cocriação e o que ela pode ajudar os profissionais que estão entrando ao mercado agora, os recém-formados, o conselho que você pode dar, né? E também a mentoria que você pode oferecer para o pessoal aí. Eu queria que você fizesse o marketing aí do seu trabalho. Então, eu vou falar do meu trabalho e depois eu vou falar da dica para os profissionais. O meu trabalho é pautado em mentorias e consultorias. Então, a mentoria é quando eu atendo o profissional ou o empresário conforme o objetivo dele, né? Então, começa com autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, aquilo está na área. Quando a gente se conhece, a gente se apropria das nossas verdades, das nossas virtudes, das nossas forças. E daí a gente tem um desempenho muito maior, uma performance muito, muito maior com resultados positivos. Então, a mentoria ela é pautada em autoconhecimento, você entender o mercado, porque é muito importante que a gente entenda onde nós estamos no mercado. Daí, depois, é o match entre o que você tem para oferecer e as oportunidades do mercado. Daí, a gente vai criar uma estrutura pautada na comunicação para você atingir os seus objetivos. Depois disso, eu tenho um outro serviço, que é a gestão de marketing, que é cuidar de toda a sua parte de marketing, com um planejamento estruturado, organizado, para que você realmente, a gente tenha metas, indicadores, com tráfego, com conteúdo de valor, com texto bem escrito, porque hoje em dia o jogo ainda está fácil para os amadores, mas daqui a um tempo isso vai se tornar cada vez mais profissional. Então, é muito importante que as pessoas entendam que hoje estar nas mídias sociais é barato, né? Mas daqui a um tempo isso vai ser caro, né? A televisão, é impossível ter um alcance na televisão e ver que hoje a gente tem uma TV nas nossas mãos. Sim, esse aqui é uma TV, a gente está buscando... Então, o que a gente tem que buscar? A atenção. Sim. Então, a partir do momento que você tem a atenção, você tem a retenção e aí a conversão, que é venda. E você cada vez mais alimentar esse ciclo. Quando você pega gosto por isso, é porque ele é verdadeiro, o seu conteúdo. Então, eu posso te mentorar para você cuidar da sua comunicação sozinho ou contratando uma agência, com os meus parceiros ou não. Top. Né? Então, é algo que eu descobri que é uma baita oportunidade no nosso mercado, porque está todo mundo louco para se comunicar, mas não sabe como. E aí fica fazendo o mesmo do mesmo ou copiando as pessoas. Sim. E a dica infalível aí para quem está começando? A dica infalível é perceber aonde está. Saber aonde você está. Porque quando você entende aonde você está, você vê as oportunidades que tem no mercado. Percebendo isso, entendendo a sua força, você deslancha. Vai longe, sim, né? Sendo humilde, ético e nunca deixando de estudar. Porque estudar é fundamental. Cris, eu queria parabenizar, gostei demais da sua história. Eu tinha vontade de conhecer, hoje eu tive tivemos aqui, né? Essa oportunidade aí. Então foi muito, muito top poder te conhecer melhor. Eu que agradeço, e gente. Isso. Foi muito bom o nosso papo, rolou. Já tem quanto tempo aí, produção? 1h10. Nem parece. Passou que papo rápido, bom, hein? É isso aí. E vocês podem ter certeza que a crise não vai bater na porta de vocês, não, pessoal. Identifiquem que realmente você está precisando e procura ela aí, porque você vai ter um bom caminho aí, já andado aí, uma mentoria super bacana que você pode dar um upgrade aí na sua profissão. Certo? Pessoal, estamos encerrando mais um Papo Planejado podcast.
E eu queria agradecer a Cris, agradecer o Paulo Vitor, a produção, agradecer cada um de vocês, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui mais uma vez. Eu queria que vocês curtissem, compartilhassem, fosse lá, perguntasse o tema que nós queremos apresentar no próximo episódio. E é isso aí, não tem muito o que falar não, porque vocês vão ter que tolerar a gente aí todos os dias agora. Tá joia? Boa noite. Muito obrigado aí, uma boa noite, mais uma vez obrigado.